para a palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 10. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Você pode pegar a sua Bíblia, porque eu gosto que as pessoas me acompanhem lendo os textos comigo, porque se eu falhar até mesmo no português, ou até mesmo mudar o versículo, falar um versículo em um lugar e às vezes está em outro, você acompanhando, você vai poder identificar e ao mesmo tempo corrigir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele sempre quer falar com o seu povo. O nosso Deus, Ele quer te guiar, meu irmão, minha irmã, pela sua palavra. O nosso Deus, Ele cuida do seu povo, Ele cuida de nós. E a palavra de hoje, ela vai falar de uma forma profunda ao nosso coração. E aqui, neste texto, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, diz o seguinte, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Louvado seja Deus. Preste muita atenção no que a palavra do nosso Deus ela está dizendo para mim e para você. Às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos no nosso relacionamento conjugal, falhamos em nossos relacionamentos extras com pessoas, falhamos com nossos relacionamentos em comunidade, porque onde existe uma comunidade de fé, servindo ao mesmo Deus e com o mesmo propósito, e tendo esta comunidade o mesmo alvo, que é alcançar a salvação e a glória com o Senhor. Essas comunidades, elas precisam viver unidas. O casal, ele precisa viver unido. Os nossos relacionamentos precisam ser sadios. E o apóstolo Paulo, ele identifica nesta igreja que havia no meio da igreja dissensões. A palavra, louvado seja Deus, dissensão, ela tem um significado. Louvado seja Deus. Ela tem um significado. Falta de concordância. A palavra para a dissensão é falta de discordância. Veja bem, conflito, desavença. Então Paulo, ele identifica naquela igreja que estava havendo muita discordância entre os irmãos, estava havendo discordância, conflitos com relação ao mesmo Deus que eles estavam servindo. E hoje, meu irmão, e hoje, minha irmã, não é diferente. Essas coisas, elas insistem em permanecer no meio das comunidades evangélicas. Essas coisas insistem em permanecer em nosso meio. Por mais que nós lutamos, por mais que nós oramos,
por mais que nós buscamos de Deus a unidade, sempre há e sempre haverá pessoas que discordam daquilo que houve. E quando nós aprofundamos aqui, louvado seja Deus, no que o apóstolo identifica na igreja de Coríntios, o povo estava dividido entre si, porque alguns aceitavam, conforme diz aqui o versículo de número 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, preferências por, vamos botar assim, pastores, preferências por pregadores. Um dizia: eu sou de Paulo. Outro grupo dizia: eu de Apolo. O terceiro grupo dizia: eu de Cefas. E o quarto grupo dizia: eu de Cristo. Então havia 4 facções dentro das comunidades de Coríntios. No sentido de discordância. Agora interessante é que eles estavam servindo o mesmo Deus, mas com uma discórdia dessa. Ou seja, o coração daqueles homens não estavam ligados em Deus, mas nas pessoas que falavam de Deus. Eu pergunto para você nesta manhã: o seu coração está enraizado em Deus ou nas pessoas que você ouve? Porque se o seu coração estiver arraigados em Deus e não na pessoa que você ouve, se o que você ouve vier a cair, a tropeçar, você não vai cair junto. Mas se você estiver arraigado em pessoas, qualquer deslize que o homem tiver, então você acaba caindo com ele, porque nós somos chamados para vivermos em Deus e não com a nossa casa construída em pessoas na areia. Então construa, meu irmão, a tua casa na rocha, na palavra de Deus, em Cristo. E aí Paulo, ouvindo tudo isso, no versículo 13 ele diz: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo declara. A palavra do Evangelho de Jesus Cristo é loucura para muitos, mas para aqueles que creem em Jesus Cristo é o poder de Deus que pode salvar, restaurar a tua vida, o teu casamento, restaurar a comunidade, para que não haja desavenças, conflitos. Porque de onde vêm os conflitos? De onde vêm as desavenças? Se nós obedecêssemos a palavra de Deus e seguíssemos os ensinamentos que são dados por meio do pastor, das comunidades, se seguisse verdadeiramente os ensinos da palavra, não havia tanta desavença, não havia tantas facções dentro das comunidades evangélicas. Mas aqui eu separei aqui algumas perguntas para você responder. E no final dessas perguntas, se a maioria das suas respostas for negativa, então você precisa urgentemente nascer de novo na presença de Deus. Vamos lá, a primeira pergunta. Louvado seja Deus. Por que há tanta desavença entre os cristãos?
Veja aí, meu irmão, minha irmã. Procura no teu coração. Será que Deus é o mesmo para todos? Ou tem pessoas infiltradas dentro das igrejas para provocar os conflitos e atrapalhar o crescimento da igreja de Deus? Será que todos que estão dentro da igreja, dentro de uma comunidade, estão servindo a Cristo? Ou estão ali infiltrados para atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus? Vamos para a terceira pergunta. Você vai respondendo isso aí. A sua vivência, como é a sua vivência na igreja? Você tem preferências por grupos? Você é a pessoa que faz parte de alguma facção dentro da igreja? Como é que está a tua vivência dentro da igreja? Como é que está a tua comunhão com os teus irmãos dentro da igreja? Qual a sua relação com o seu líder? Você se relaciona bem com o seu líder? Você vive em comunhão com o seu irmão? Você está insatisfeito com a sua igreja? Ou com o seu pastor? Você está bem com Deus? Você está bem com a sua família? E com o seu cônjuge, você está bem? Como está a sua família? Você está em paz com Deus? Se a sua resposta, na maioria delas, for negativa, for não, então você precisa nascer de novo. O problema está em você. Então essas coisas podem ser resolvidas quando nós submetemos a Deus. Como diz a palavra de Deus. Resistir firme ao diabo e ele fugirá de vós. Acontece, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, que em vez de nós seguirmos a orientação de Deus, que é resistir firme ao diabo, a gente está resistindo a Deus, quando não é a Deus, é os próprios irmãos, é o pastor da igreja. Estamos resistindo firme e abrindo uma cancela para o inferno, para os demônios atuar. E hoje eu estou aqui da parte de Deus para te dizer: resiste ao diabo, sujeitai-vos a Deus, ame o teu irmão, viva em união e você vencerá. Se você crê na palavra de Deus, deixe teu amém e deixa eu orar pela tua vida. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu ministro esta palavra, tomo posse na minha vida e profetizo na vida de todos que vão ouvir. Que haja, meu Deus, unidade no corpo de Cristo. Que haja, meu Senhor Deus, a comunhão verdadeira, porque se Tu és a nossa paz, ó Deus, haverá paz por meio de nós, porque Tu estás em nossa vida. O que eu não entendo, meu Senhor Deus, é que tanta gente fala que tem um Senhor, mas vive em guerra. Vive em guerra com seu irmão, vive em guerra com seu pastor, vive em guerra com seu líder, vive em guerra com a sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, toma essas vidas em Tuas mãos, Senhor, e opera o Teu milagre. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, Pastor Gerri Adriano. Segue também no Facebook e no Instagram. PR_Gerri Adriano junto. Você pode botar a palavra junto. E no YouTube, Pastor Gerri Adriano. A descrição está no vídeo. Você pode buscar na barrinha do YouTube, colocar ali Pastor Gerri Adriano, como está aí na descrição do título do Facebook. E assim você se inscreve.